Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina de Jovens. Lições de fé de liderança no livro de Josué. E o tema da nossa lição de hoje é a travessia do Jordão, como vocês estão vendo aí. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar. Querido Deus e Pai, nos abençoe agora com o estudo da Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito toque em nossos corações, para nós entendermos o que vamos estudar aqui. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos lá. A travessia do Jordão. Em termos de altitude, o Jordão é o rio mais baixo do mundo. Seu curso inferior começa na extremidade sul do Mar da Galileia, onde está a superfície. Esta está a cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. De lá, ele desce em direção ao sul por aproximadamente 120 quilômetros até chegar ao Mar Morto, que está a 430 metros abaixo do nível do mar. A água que chega ao Mar Morto não evapora, o que contribuiu para sua altíssima concentração de sal. Israel atravessou o Jordão nas proximidades da cidade de Jericó, que está lá em Josué 3,16, localizada a apenas 18 quilômetros ao norte do Mar Morto. Em tese, os israelitas poderiam ter evitado atravessar qualquer rio se tivessem invadido Canaã pelo sul, em vez de vir do leste. Durante a maior parte do ano, a travessia era algo relativamente comum na primavera. Porém, com o derretimento da neve nas montanhas, o nível da água subia e o Jordão se transformava numa correnteza forte, e cruzá-lo se tornava bem mais arriscado. Ainda assim, atravessar o rio nessa época não era impossível, porém Josué estava lidando com a necessidade de os sacerdotes cruzarem o rio carregando a Arca da Aliança e outros móveis do santuário, e centenas de milhares de famílias tinham que passar com crianças e pertences por um rio em plena cheia. Esperar um mês ou dois para que o nível da água baixasse pareceria a escolha mais sensata. No entanto, Deus os mandou avançar justamente no período em que o Jordão transbordava por todas as margens. Em Josué 3,15. A história de Josué traz um lembrete poderoso. Deus sempre pode abrir um caminho. A travessia do Jordão mostra que ele nem sempre leva seu povo pelo caminho mais fácil, nem escolhe o momento mais conveniente. Muitas vezes, ele permite que a gente enfrente situações difíceis, justamente para que seu poder fique evidente. Em toda provação, o Senhor tem o quê? Um propósito: fortalecer a nossa fé e nos mostrar mais sobre quem Ele é. Então, quando as provações vêm para nós, quando nós estamos sendo provados,
Deus está vendo aonde a nossa fé vai. Deus está do nosso lado. Quando a provação vier, temos que orar a Deus para que Deus nos liberte dessa provação. E no momento certo da provação que você está passando, você orou a Deus, Deus ele vai te dar uma solução. Ele vai te dar a vitória sobre essa provação que você está passando. Eu não sei qual a provação que você está passando, mas Deus sabe. Confie em Deus e tenha fé. O Jordão, sem dúvida, aumentou a confiança do povo e os preparou para desafios maiores. Hoje também somos chamados a lembrar de onde Deus já nos tirou e a prestar atenção no que Ele está nos ensinando agora. O que Deus está ensinando para você agora? Temos que prestar atenção. O que Deus está falando para você? O que Deus quer que você faça? O que Deus pede para nós? Confiança e fé. Parte de segunda-feira. Seguindo em frente com fé. Você tem que seguir em frente com fé e ter confiança em Deus. E acreditar em Deus, que Ele vai fazer algo para você. Deus abriu o Jordão para o povo de Israel passar. Era impossível de o povo passar, mas Deus abriu o Jordão. E o povo de Israel passou o Jordão a terra seca. Olha o milagre de Deus. Se Deus abriu um Jordão, Deus também pode fazer um milagre em nossa vida. Basta a gente ter fé e acreditar em Deus. Quando chegou a hora de cruzar o rio em época de cheia, a fé de Israel foi colocada à prova. Josué orientou o povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué 3:5. Os sacerdotes deviam ir na frente, carregando a arca da aliança diante do povo. Josué explicou com antecedência o que aconteceria. Assim que os sacerdotes colocassem os pés na água, a correnteza vinda do norte iria parar. O restante do rio escoaria, abrindo o leito seco para o povo atravessar. Os israelitas deveriam manter distância de cerca de 1 quilômetro da arca sagrada. Enquanto atravessavam o leito seco do rio, muitos provavelmente se lembraram de como Deus havia aberto o Mar Vermelho 40 anos antes. Êxito por Josué e Caleb. Toda aquela geração já havia morrido no deserto cruzar o Jordão daquela forma renovou a confiança do povo. Assim como Deus havia estado com Moisés, agora estava com Josué. Eles saíram dali fortalecidos, cerca de que Deus que conteve a cheia do rio era de fato o Senhor de toda a terra. Esse milagre era um sinal claro do poder de Deus para expulsar todos os povos da região: os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. O povo seguiu o exemplo dos sacerdotes, os primeiros a demonstrar fé na promessa de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos diferentes níveis de prontidão para responder ao chamado divino. E Deus, com paciência, continua trabalhando até com aqueles que ainda estão hesitando. Olha a misericórdia de Deus. Olha como Deus é misericordioso. Deus tem paciência. Deus, Ele é longânimo, misericordioso. Por que Jesus ainda não voltou nessa terra? Porque Jesus, Ele não viu arrependimento ainda.
Ele está esperando todos se arrependerem. Olha a misericórdia de Deus. Se vocês querem ler 2 Pedro 3,9, fala esse verso lá. Quando Jesus pediu a Pedro que lançasse as redes em águas profundas, ele respondeu com uma fé vacilante: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Lucas 5, verso 5. Já o centurião romano não precisou que Jesus fosse até a sua casa. Apenas mande com uma palavra e o meu servo está curado. Mateus 8, verso 8. Abraão também demonstrou essa fé quando foi chamado a oferecer Isaac em sacrifício, que está lá em Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Olha a fé dessas pessoas. Olha a fé do centurião. O servo dele estava doente. Ele foi até Jesus. E falou: Jesus, eu vou até a sua casa. Não, Senhor, não vá à minha casa. Apenas fale uma palavra e o meu servo vai ser curado. Olha a fé desse centurião. Pedro também teve fé, mas foi uma fé vacilante. Depois ele entendeu que Jesus era o mestre, que Jesus poderia fazer sair peixes do rio. E fez isso. Pedro jogou a rede e saiu um monte de peixe. Aí Pedro foi com uma pesca abundante, porque ele teve fé. Abraão também teve fé. Ele ia sacrificar Isaac. Mas Deus falou: não precisa mais sacrificar. Eu vi que você tem fé. Eu vi que você me obedece. E o que Deus mandou para ele? Um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaac. Mas se Abraão chegasse a sacrificar Isaac, Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. Porque Abraão viu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Olha a fé. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. A gente não agrada a Deus. Nós temos que ter fé, porque a fé, nossa, tem que ser uma fé inabalável. Hoje Deus continua buscando jovens que sejam exemplo de fé. Gente disposta a ir na frente e ser a primeira a entrar na água. A história de fé de Josué continua com a gente toda vez que escolhemos seguir em frente confiando em Deus. O que nós temos que fazer? Seguir em frente confiando em Deus. É isso que nós temos que fazer. Ter fé. A força da união, a parte de terça-feira. Antes que Israel atravessasse o Jordão, Josué fez questão de lembrar ao povo que todos estavam juntos naquela conquista. Moisés já havia liderado o povo na vitória contra as cidades dos reis amorreus, Seom e Og, que está lá em Deuteronômio 3, dos versos 3 a 6. As terras conquistadas, localizadas no lado leste do Jordão, foram dadas a tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Esse foi o primeiro passo da conquista e também o primeiro gostinho de um lar definitivo. A vontade de simplesmente se estabelecer e deixar que os outros seguissem com as batalhas em Canaã provavelmente foi forte, mas Moisés interveio para garantir que ninguém se esquecesse do compromisso coletivo. O Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros
deve marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deuteronômio 3, verso 18. Eles deveriam permanecer com os demais até que cada tribo tivesse recebido sua herança. Só então poderiam voltar para casa. Josué reforçou essa instrução quando o povo estava prestes a atravessar o Rio Jordão, que está lá em Josué 1, verso do 12 a 18. Aqueles que já tinham recebido sua parte da terra precisavam deixá-la temporariamente para ajudar seus irmãos a conquistar a deles, mesmo que algumas tribos tivessem provado primeiro os frutos da terra. Toda a nação devia avançar unida. A história das tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés ensina o valor de estarmos presentes uns para os outros, tanto nos desafios quanto nas oportunidades. Os guerreiros dessas tribos podiam simplesmente apoiar de longe. Precisavam deixar suas famílias por um tempo e ir pessoalmente ajudar seus irmãos. Esse tipo de compromisso continua sendo um desafio hoje, em um mundo dividido por culturas, línguas e distâncias. Mas esse espírito de partilha e compromisso coletivo também aparece no Novo Testamento, quando Paulo escreveu à igreja de Galácia: levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O que Paulo quis dizer aqui? Que devemos fazer ao bem uns aos outros. Se nós fizermos o bem, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Só vocês entenderem o que Cristo fez nessa terra. Ele fez o bem. Cristo, ele ajudava as pessoas, curava pessoas. E nós temos que imitar a Cristo. Fazer o bem uns para com os outros. Hoje, a igreja precisa de jovens dispostos a servir, além de suas casas, além dos muros da igreja e até em outros países, para levar adiante a missão de Deus onde quer que Ele o chame. Vocês, jovens, temos que levar a palavra de Deus. Falar de Deus para as pessoas. Você está na escola? Fale de Deus para o seu amigo. Fale de Deus para ele. Fale o que Jesus fez por ele na cruz. Fala que Jesus o ama. Fala da volta de Jesus, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Temos que pregar a palavra de Deus, levar o evangelho de Deus. Parte de quarta-feira, momento hipertexto. Uma vez eu ouvi alguém dizer que viver nesse planeta está mais para treinamento de guerra do que para parque de diversões. Temos que concordar. Não é fácil, especialmente no que diz respeito a manter uma vida espiritual isenta de altos e baixos. E por isso que muitas vezes, quando Deus está perto de agir poderosamente em nosso favor, Ele também permite ou providencia circunstâncias adversas, a fim de que a comodidade não nos impeça de chegar até onde Ele preparou. A verdade é que nos contentamos com pouco ou com aquilo que nossos sentidos conseguem absorver. Deus sempre tem mais, tanto no sentido material quanto espiritual, para nos dar. Mas, sem discernimento que vem do alto, a gente reduz as expectativas, chegando até mesmo a duvidar de que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Mas para aqueles que já entenderam essa dinâmica, vislumbrar milagres e erguer um altar de gratidão já faz parte da rotina cristã.
Pense sobre isso. Compare a história das travessias da sua vida com os versículos a seguir, os quais nos ajudam a entender melhor a história da travessia do Jordão e o memorial de pedras que o povo de Israel construiu. Agora eu vou passar os versos para vocês. Vocês leiam esses versos. A importância de se lembrar do quê? Tá aí as passagens. Outros relatos sobre lembranças. Tá aí as passagens bíblicas e os capítulos e versículos. Leiam para vocês. Leiam aí nas suas casas, na sua Bíblia Sagrada. Eu vou deixar que vocês leiam também. Participe comigo da lição. Deixe os comentários. É a primeira vez que eu estou passando da lição de jovens. Eu passo a lição de adulto. Mas também estou passando a lição de jovem. Que vocês leiam esses versículos. Comente no meu vídeo o que vocês estão achando. Amém? Vamos para a parte de quinta-feira. Contando histórias que marcam. Depois que todos atravessaram o rio em segurança, Deus deu a Josué uma ordem especial. Ele deveria escolher 12 homens, um de cada tribo, para cumprir uma tarefa simbólica. Eles deveriam recolher 12 pedras do leito do Jordão, exatamente no lugar em que os sacerdotes haviam parado com a arca. Com essas pedras, construiriam um memorial para que o povo se lembrasse da fidelidade de Deus e os honrasse, que está lá em Josué capítulo 4, verso do 1 a 7. Lembrar do que Deus já fez é essencial para seguir bem no caminho à frente. Enquanto Israel marchava rumo a Canaã, os maiores sonhos do povo se encontrariam com seus maiores medos. E nas horas difíceis, quando as batalhas apertassem, lembrar das provisões do passado daria forças para continuar. Mais tarde, quando os filhos fossem tentados a seguir outros deuses, essas mesmas histórias serviriam como um escudo, ajudando a proteger a fé. Histórias importam, especialmente aqueles que mostram como Deus foi fiel ao seu povo. Leia em sua Bíblia 1 João, capítulo 1, verso 3 e 4. João compartilhou suas experiências com os outros para aprofundar a comunhão que ele tinha com Jesus e para oferecer esses mesmos privilégios dos leitores. O apóstolo João também recebeu visões no Apocalipse para ajudar o povo de Deus nos últimos dias e se lembrar do passado, utilizando símbolos fascinantes. Apocalipse 12 narra a história da igreja perseguida, desde os tempos dos apóstolos até o ataque final de Satanás contra o remanescente de Deus. No centro dessa narrativa profética, João escreveu: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12, verso 11. Recontar os testemunhos, ou seja, as histórias do povo de Deus, fortalece a gente para as próximas batalhas. No conflito final contra Satanás, o povo de Deus vai encontrar coragem e consolo ao lembrar como os fiéis de outras gerações enfrentaram suas lutas. Saber que Jesus já venceu tantas vezes no passado, da confiança de que Ele continua vencendo hoje e vai vencer até o fim. As histórias da nossa caminhada com Deus nos ajudam a entender que somos e qual é a nossa missão. Que tipos de recursos, como livros, podcasts, vídeos e sermões ou testemunhos, você pode usar para conhecer novas histórias que fortaleçam sua fé? Que tipo de recursos você
pode usar para fortalecer a sua fé? Vídeos, podcasts, sermões, o que você preferir. Que vocês escolham para fortalecer a sua fé. Pense nisso. E nós estamos. E quem vai vencer e quem continua vencendo até hoje é Jesus Cristo. Quando Jesus voltar a esta terra, ele vai vencer Satanás, vai massacrar Satanás, vai aniquilar o pecado. Isso vai acontecer o quê? Na volta de Jesus. E qual é a nossa missão? De você levar o evangelho para as pessoas. Pregar o que Cristo fez por elas. Parte de sexta-feira. Transmitindo confiança. No momento indicado, começaram a avançar com a arca à frente carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Havia sido determinado que o povo ficasse mais atrás de modo que houvesse um espaço vazio de cerca de 1 quilômetro entre ele e a arca. Todos observavam com profundo interesse. Os sacerdotes avançarem para a margem do Jordão. Viram a arca sagrada se mover com firmeza em direção ao rio agitado e violento, até os sacerdotes mergulharem os pés na água. De repente, a correnteza do lado de cima parou de correr, enquanto a correnteza do lado de baixo escoou totalmente e o leito do rio ficou descoberto. Obedecendo à ordem divina, os sacerdotes avançaram por meio do rio e ficaram de pé, enquanto todo o povo descia e atravessava para o lado oposto. Os israelitas ficaram impressionados com o fato de que o poder que deteve as águas do Jordão foi o mesmo que tinha aberto o Mar Vermelho diante de seus pais. 40 anos antes, depois de todo o povo ter passado, a arca foi levada para a margem ocidental. Os sacerdotes mal haviam colocado seus pés em terra seca. Em Josué 4:18. Com a arca em segurança e as águas represadas foram soltas, descendo em uma violenta inundação no canal natural do rio. As gerações vindouras não deveriam ficar sem testemunho desse grande ato sobrenatural, enquanto os sacerdotes que levavam a arca ainda se encontravam no meio do Jordão. 12 homens, previamente escolhidos, um de cada tribo, apanharam cada um uma pedra do leito do rio, onde os sacerdotes estavam em pé, e levaram-nas para a margem ocidental. Essas pedras deviam ser erguidas como um monumento no primeiro lugar de acampamento, além do rio, e foi dada a ordem ao povo para que contasse a seus filhos e aos filhos de seus filhos a história da libertação que Deus tinha realizado em seu favor. A influência desse milagre, tanto sobre os hebreus quanto sobre seus inimigos, foi de grande importância. Foi a segurança para Israel da presença e proteção contínua de Deus, uma evidência de que ele agiria em seu favor por intermédio de Josué, como tinha feito por meio de Moisés. Tal certeza era necessária para fortalecer seu coração ao dar início à conquista da terra grandiosa, tarefa que tinha feito esmorecer as fé de seus pais, 40 anos. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 422 e 423. Se Deus fez o milagre de abrir o Jordão, o Mar Vermelho, cuidar do povo, Deus também pode fazer o milagre na sua vida. Basta você ter fé e ter confiança em Deus. Então essa foi a lição de jovens atravessando o Jordão. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. E até o meu próximo vídeo. Que vocês tenham uma boa semana na presença de Deus.